neste exato momento, nós vamos ter uma pequena entrevista com os casais. Lembrando que nós estamos na semana de Lar Família. Portanto, eu convido a ficarem muito atentos, porque nós vamos conhecer a partir dela. Há uma história breve que os nossos pais, como eles se conheceram. Portanto, a primeira pergunta que eu vou fazer é como se conheceram antes de ficarem? Ok, muito obrigado. Desde já saudamos a igreja. Foi um pouco estranho, não é? Mas foi bonito também. Aconteceu, eu acho que a IDAI trouxe boas coisas também, destruiu, né? Foi mesmo através do IDAI, não é? Naquele ano eu era secretário da igreja e num desses sábados recebemos a informação de que houve desabamento de casas e havia lá irmãos ou irmãs que tinham que ser, em que a igreja precisava fazer alguma coisa por estes irmãos. E a minha esposa fazia parte desse grupo que a igreja tinha que ajudar. E aconteceu que depois que a mensagem chegou para a igreja, nós nos simpatizamos com a informação, a igreja contribuiu com o que conseguiu e no final de tudo canalizamos aos irmãos. Terminado isto, eu pessoalmente fiquei a saber que ela havia perdido, ou seja, uma das paredes da casa em que estava a arrendar havia desabado e havia necessidade dela sair daquela casa para uma outra. Só que não havia comunicação entre ela e a sua família na cidade da Beira. Nenhuma rede de telefonia estava a funcionar. Então, quando ela partilhou aquela informação de que não tem como conversar com os familiares, eu, na qualidade, ou então na pessoa de, vou dizer aqui a minha inocência, era secretário da igreja e estava preocupado. Era secretário da igreja e estava preocupado. Então, essa é a verdade. Só que essa preocupação, não é? A priori não tinha segundas intenções. Eu aprendi muito aqui, não é? E com base nessa aprendizagem, eu estava baseado nos princípios que nós tínhamos, né? Primeiramente, a priori era mesmo ajudar a ela, tanto aos outros irmãos que estavam a passar por alguma dificuldade devido àquele ciclone. Então, eu não sei o que me deu naquele dia. Não, irmão. Eu tirei um 20 que estava no meu bolso. Eu dei para ela. Não é? Tirei um 20. Eu lembro. Ela até hoje, quando me lembro aquele 20, depois começa a me rir. Não é? Mas tirei um 20, né? Foi um 20 muito sincero. Por aí. Só que eu fiquei comovido, não é? Em saber que com aquele 20 ela comprou carinho, comprou com aquele 20. Eu fiquei muito comovido. E depois daí, já aquela nuvem de idade já começou a passar, já começava a ver já. Não é? Então, aí já começou algum interesse, né, por ela. Eu era daqueles que
dificilmente me contactava com pessoas. Se eu entrasse na igreja, meu lugar era esses bancos. E ela sentava lá naquela banda. Não, eu controlava. Mas ela sentava lá. Só que o mais caricato é que ela também me controlava. Ela me controlava, se controlava. Aí está. Então foi mais ou menos isso como nós nos conhecemos, mas o IDAI contribuiu. Não quero saber mais. Sim, queremos. Lança bomba. Exatamente. Como se sentiu quando fez a bênção? Como se sentiu? A falar a verdade, eu era nova daqui da província, da cidade. Eu vivi no primeiro jejum de jovens. Jovens tinha abrido o primeiro jejum do ano. Então, naquele jejum, no primeiro sábado, a irmã me levou lá na minha igreja, até que eu nem conhecia a igreja onde estava ali na. Então, ele me levou para aqui, depois falaram de jejum. À noite viemos juntos no jejum. Eu comecei a prestar mesmo atenção nele, naquele jejum de jogo. Sim, hoje, papai Expandir era ancião, perguntou, quem namora aqui? Ele levantou a mão. Eu disse, essa pessoa namora mais disso. Digamos assim, terminou aquele jejum, conversei com ele passou a me controlar. E eu estava me controlar, ele também estava me controlar. Então foi daí já é quando ele teve a coragem de me aproximar, já me saudar, irmã, como está? Ele pensava que eu era casada, eu era funcionária da Coca-Cola, na cabeça dele, né? Então, aquele medo, porque muitos jovens têm medo de aproximar de mulheres que trabalham.